Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 2 anos e meio que eu estava separado. Nesse tempo, claro que me envolvi com uma menina aqui, outra ali, mas nada assim muito sério. Até porque não tinha intenção de me prender a ninguém tão cedo. Morava sozinho. Tinha um filho de 8 anos que morava com a mãe dele, na casa da minha ex-sogra. Só que volta e meia, ele vinha passar o final de semana comigo, ali no meu apartamento. Ele, inclusive, tinha o seu próprio quartinho. Um dia, o Sávio, um amigo da firma, veio conversar comigo. De saída, percebi que ele estava meio agitado, meio nervoso. Então, Ivan, tô precisando pedir um favor de irmão pra você, cara. Negócio é sério, pelo jeito. O que houve? Você não vai acreditar, me separei. Quer dizer, a Solange, né, descobriu que eu andava... Enfim, e me tocou de casa. Você tá brincando. Mas quando foi isso? Mulher? Ele só fez aquela cara e balançou a cabeça. Bom, para ela botar o cara para fora de casa, só podia ser assunto de traição, né? Olha, eu sinceramente fiquei bem surpreso, porque, pelo menos assim de fora, é que a gente também não sabe, né? Tá de fora, não sabe o que se passa entre 4 paredes. Mas eu achava que o casamento dele era perfeito. Conhecia sua mulher, até porque de vez em quando frequentava a casa dele. Olha, e pensa numa pessoa bacana. Sem contar que tinha 2 filhos lindos. Não acreditei que ele tivesse feito aquilo com a mulher dele. Mas aí ele veio com aquela desculpa. Você não conhece a Amanda, Ivan. Pensa numa mulher linda, uma tentação. Não conheço mais. Não quero te chamar a tua atenção, não tenha nada com isso, mas não justifica, né, sabe? Casamento como você tinha, cara. Tá louco. Olha, eu era separado. Mas enquanto estive casado, nunca traí minha mulher. Nossa separação se deu por outro motivo. A gente não estava mais se acertando como casal. E aí cada um resolveu ir para um lado, mas nada de traição. Bom, segundo ele, não tinha volta. Até porque a mulher estava revoltada. Não queria mais saber de conversa, de reconciliação. Em resumo, claro que eu não ia negar um favor pro Sávio, né? Até porque a gente era amigo. E como tinha o quarto do meu filho, falei que ele podia se ajeitar lá, no meu apartamento, durante um certo tempo, né? Ele não sabia o que fazia para me agradecer. Disse que era só por uns tempos, até encontrar um lugar. E que ajudar ali, enquanto isso, ali, nas despesas, conta de luz, de água, etc. Aliás, isso só depois ele me falou. Ele já estava com as coisas dele, quer dizer, as coisas dele. Com roupas dele, as coisas assim mais necessárias, no porta-malas do carro. Nem precisou ir lá na casa da mulher para pegar. E acabou se mudando já naquele dia mesmo. O único problema é que só tinha uma vaga de garagem. Sabe? Ele teria de deixar o carro dele fora do condomínio. Enfim. Mesmo depois que se separou, ele continuou se encontrando com a tal Amanda, a amante. E olha, parecia até que não estava se importando muito com o fim do casamento. O olho dele brilhava sempre que ele falava o nome da outra. Depois de uns dias, ele inclusive trouxe a mulher ali no apartamento para passar a noite com ele. Claro que antes veio conversar comigo, né? Perguntar se tinha algum problema. Falou que saía muito caro, né? Ficar bancando motel todo final de semana. Aí perguntou se, enfim, podia trazer a mulher ali para... Olha, não vou mentir.
Não gostei muito, viu? Não gostei muito. Fiquei até meio chateado. Até porque, convenhamos, né? Era o quartinho do meu filho. A cama onde o menino dormia. Mesmo assim, para não ser indelicado com o sábio, acabei permitindo. Falei que ele podia trazer a mulher. Mesmo assim, dei aquele toque. Só que a cama do Juninho é pequena. Será que vai caber vocês dois? Fique bem tranquilo, a gente dá um jeito. O fato é que quando conheci a tal da Amanda, a amante dele, entendi por que ele estava de cabeça virada. De fato, era bem bonita, viu? A gente pediu uma pizza, comemos os três, depois eles foram pro quarto. E olha, mesmo não querendo, foi inevitável escutar os barulhos que eles faziam lá dentro, no quarto. Quartinho do meu filho. Senti até um pouco de inveja, viu? Porque, sabe, gente que é homem, né? Mulher bonita. Só de imaginar. E aquilo se tornou meio recorrente. Ele se viciou. Final de semana, principalmente. Chegou a acontecer de ela passar o final de semana todo ali com ele. Olha, me senti até meio travado. Sem liberdade, dentro da minha própria casa. Mas já tinha permitido, né? Uma noite eu cheguei da rua, tinha ido ver o meu filho, e no que fui tomar banho, me deparei com aquela situação. Tinha uma calcinha pendurada no registro do chuveiro. Só podia ser a da Amanda, né? De quem mais? E olha, não vou mentir. Tem coisa que acontece com o corpo da gente que não dá para evitar, né? Minha imaginação já me levou para... Sem contar que, repito, comecei a lembrar dos barulhos que os dois faziam lá no quarto. Não que fossem escandalosos, mas parede com parede, né? Só que fiquei na minha, apesar de tudo. Depois de quase 2 meses, ele veio me contar. Ivan, você não vai acreditar. Eu e a Amanda, a gente não tá mais junto. Não tá mais junto? Ué, o que houve, cara? Vocês pareciam tão bem? Ele não quis entrar em detalhes. Mas pela cara, o fim do imbróglio ali, do relacionamento, tinha partido dela. Não quis falar. Eu também fiquei na minha, achei melhor não ficar xeretando, né? Só que para minha surpresa, no fim daquela mesma semana, ele me deu outra notícia. E essa, olha, eu não tinha nada a ver, claro. Mas achei bacana aquela segunda notícia. Tô voltando para casa. Conversei com a Solange. Sério? Pô, que notícia boa, cara. Quer saber? Você deu sorte, viu? Casamento como o teu. Agora, vê se aproveita a chance, né, meu? Olha, eu achei a notícia bem boa, mas com toda sinceridade, ele não parecia estar contente. Tanto que me olhou assim de um jeito. Não era a cara de um homem feliz. Não sei, podia até estar enganado, mas ele não parecia empolgado por estar voltando para casa. Na verdade, desde que a Amanda se afastou dele, eu senti que ele andava bem desanimado. Dava para ver, sabe, que agradeci um monte pela hospedagem, disse que jamais iria esquecer aquele favor, foi lá arrumar as roupas dele, colocar na sacola. Naquele mesmo dia, ele voltou para casa, junto da família. Confesso que, porque a gente se acostuma, ainda mais o cara sendo amigo, né? Senti um pouco a sua falta. Tinha me acostumado com ele ali, né?
Mas olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Ele ter se acertado com a mulher, voltado, até porque tinham filhos. De minha parte, fui tocando a vida. Só que logo depois que o Sávio se mudou, começou a acontecer uma coisa esquisita. Começaram a ligar no meu celular de um número privado. Só que quando eu atendia, a pessoa não falava. Coisa muito estranha. Ninguém respondia. Só dava para ouvir aquela respiração do outro lado. Olha, isso aconteceu um monte de vezes. 5, 6, 7, sei lá. Cheguei até a ficar chateado com isso. Pensando que fosse alguém me passando trote. Até que dali umas 3 semanas, outra surpresa. Dessa vez, eu sinceramente não esperava, mas dessa vez, uma surpresa boa. Se bem que tem o seguinte, né? Boa, só que ao mesmo tempo me senti meio esquisito, porque, repito, não esperava. O interfone tocou, aí eu, enfim, fui atender e, pro meu espanto, era ninguém menos que a namorada do meu amigo, ou por outra, ex-namorada. Pelo jeito, devia ter ido atrás do Sávio. Ela não devia saber que ele tinha voltado com a esposa. Se bem que tem o seguinte também, né? Por que não ligou para ele? Assim que ela se identificou, eu tratei de esclarecer. Falei que ele não estava mais morando ali. Tinha se acertado com a mulher, voltado para casa dele. Meio que me arrependi até, porque de repente ela podia estar querendo... Enfim, mas aí já tinha falado. Só que a resposta dela me deixou mais surpreso do que eu já estava. Eu estou sabendo, Eloy. Na verdade, eu queria mesmo conversar com você. Comigo? Sim. Posso entrar um pouco? Nem imaginei o que é que ele estava querendo comigo, mas mesmo assim, sem imaginar, sei lá por quê, quer dizer, sei lá por quê. Claro que meu corpo todo tremeu. Fiquei ali me perguntando o que essa mulher quer comigo. Bom, só podia ser alguma coisa relacionada com o Sávio, né? Até porque que outro assunto que a gente poderia ter? Abri o portão pelo porteiro eletrônico e dali a pouco ele estava batendo na minha porta. Não precisava nem bater, porque eu já tinha deixado a porta aberta. Assim que entrou, sabe aquele perfume de mulher assim que entra nas narinas e... A gente se cumprimentou, um aperto de mão, né? E eu fiquei olhando para ela ali, esperando o que ele ia dizer. Percebi que ela estava meio embaraçada, assim, meio sem jeito. Então, estava passando aqui perto, mas resolvi vir aqui ver como é que você está. Aliás, você está sabendo, né, que eu e o Sávio não estamos mais juntos. É sim, ele me falou, até já tá lá com a mulher dele, né? Aliás, ele, pelo menos foi eu que senti, viu? Ele estava bem chateado com o fim do namoro de vocês. Será que estava mesmo? Nem bem terminamos, ele já voltou lá para a mulher dele? Mas enfim, não foi para falar dele que eu vim aqui. Olha, nessas alturas, eu não consigo expressar em palavras a minha perplexidade. Eu não sei nem dizer o que eu estava sentindo, porque era uma mistura, sabe? E na cabeça, aquele pensamento, que essa mulher está querendo comigo? Não veio falar do cara, mas... Ela olhou assim para mim, né? Baixou os olhos. Desculpa meu jeito, tá? É que eu tô meio nervosa. Até meio com medo do que você possa pensar.
Pensando o quê? Pedi que ela sentasse. Perguntei se ela queria um copo d'água, um café. Falei que tinha vinho também. Nessa hora, ela sorriu. Vinho? Oh, se você tiver, eu aceito. Fui até a cozinha. Enquanto servia 2 taças, continuei pensando 1 milhão de coisas, com aquela mesma pergunta martelando. Que essa mulher tá querendo? Será que... Não. Quer dizer, não sei, não veio conversar sobre o sábio. E o jeito dela, será? Voltei à sala, ela nervosa, mais do que antes. Entre um gole e outro, parece que ela foi meio que se soltando, assim, e a conversa foi fluindo. Até que, numa certa altura, ela me disse uma coisa que... Ivan, nem sei como te falar isso. Tô com medo até de você achar que eu... Sei lá, que eu sou uma mulher vulgar e... Quer saber de uma coisa? Eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Não, tudo bem, fala. Você tá me deixando nervoso. É que eu terminei com o Sábio porque me interessei por outro homem. Na verdade, não foi só interesse. Sei lá, acho até que foi paixão, porque não consigo tirar esse homem da cabeça. É? Mas então, quem foi o sortudo? Você não sabe mesmo. Por que você acha que eu vim aqui conversar com você hoje? Eu queria até te ligar antes ou mandar uma mensagem, mas achei que seria melhor conversar com você pessoalmente. Foi por tua causa que eu me afastei dele. Pronto, falei. Ela disse aquilo e fez um gesto assim com a cabeça, como se estivesse aliviado. Olha, eu não sabia nem o que falar para a mulher. E olha que a partir de uma certa altura, eu tinha começado a reparar mais nela. Mesmo ela sendo namorada do meu amigo. Não consegui evitar. E repito, nunca notei nada dela em relação a mim, assim, do jeito dela. Se aquilo era verdade mesmo, que ela estava interessada em mim, olha, era uma pessoa muito discreta, porque nem mesmo um olhar assim, mas nunca notei, juro. Repito, fiquei sem palavras. E diante do meu silêncio, ela ainda acrescentou aquilo. Sempre fui uma mulher que corro atrás daquilo que eu quero. Mesmo que leve uma porta na cara. Pelo menos eu sei que tentei, né? Mas nesse ponto de me declarar assim, eu juro que eu nunca fiz. Mas de repente eu pensei muito, aí resolvi te procurar. Eu precisava te falar o que eu tô sentindo. Você entende? Sabe do que foi que eu me lembrei naquela hora? Das ligações que eu andava recebendo, de modo privado. No impulso perguntei se ela tinha alguma coisa a ver com aquilo. Ela ficou toda sem jeito. Era eu que ligava assim. Desculpa, eu não queria incomodar, mas eu tinha intenção de falar e ficava com medo na hora e desligava. Bom, agora estava tudo explicado, pelo menos isso. E depois de passado aquele momento de assombro, tomei a única atitude que um homem poderia tomar numa situação daquelas. Não vou mentir, já tinha fantasiado aquela cena, abraçando aquele corpo, beijando aquela boca. Às vezes, quando eu escutava Hélio Sábio fazendo coisas ali no
no quartinho do meu filho, eu me perdia dos meus pensamentos. Era mais forte do que eu. Só que agora não era só pensamento. Ela estava ali, nos meus braços, a gente beijando. Não vou nem dizer onde que esse episódio terminou. Ela passou a noite todinha ali comigo. Dessa vez, não na caminha de solteiro do meu filho, mas na minha. E olha, mesmo sabendo, porque eu pensei na hora. A gente pensa. Mesmo pensando que o sábio, sei lá, se soubesse, não ia gostar. E mesmo havendo a possibilidade de perder sua amizade, se isso acontecesse, acabei me envolvendo com a Amanda. De que jeito que eu ia virar as costas para uma mulher daquelas? Não tinha como. Que homem no meu lugar resistiria? Olha, até pensei em contar para ele depois. Mas o medo, sabe, me travou. Passamos a ficar juntos direto. E como não podia deixar de ser, ela acabou me conquistando. Passamos um final de semana tão gostoso na praia. E isso nos aproximou ainda mais. Fui me deixando levar. E foi tão fácil. Até que aconteceu o inevitável. Até hoje não sei como. Mas o sábio ficou sabendo que estávamos juntos. E o pior é que, ao contrário do que eu pensei no início, foi pela Olha, até hoje, sabe, eu me pergunto, o que ela foi fazer isso? Foi pela boca da própria Amanda. Ela nunca me contou. Pelo menos não naqueles tempos. Mas ele andava ligando direto para ela, mandando mensagem, querendo reatar. Não gostei de saber disso. Principalmente porque ela estava me escondendo. Puxa vida, devia ter me contado. Um dia, ele chegou na firma, uma fera comigo. Mas sabe, o cara parecia assim um bicho. Claro que na mesma hora eu imaginei, né? Que tinha a ver com a Amanda. E de fato tinha. Só que ele entendeu tudo errado. Você estava de olho nela desde o começo, né? Você é muito pilantra, viu, cara? Aposto que você estava se pegando lá, mesmo com ela estando comigo. Quer saber? Vocês dois não valem nada. Nem você, nem ela. Juro que tentei explicar que não tinha nada a ver. Que as coisas tinham acontecido de um modo completamente diferente. E tinham mesmo. Só que, claro, né? Ele não quis ouvir. Tava com a cabeça feita. Pensei que ele fosse querer partir para cima de mim até. Imagine. Tudo isso ali na frente dos colegas da gente. Fiquei me perguntando de que maneira que ele soube, meu Deus. Só bem depois é que eu fui descobrir. Ela é que tinha falado para ele. Meu medo havia se concretizado. Infelizmente, nossa amizade foi por espaço. Depois conversei com ele e contei, né? O que tinha acontecido. E foi só aí que ela me falou que tinha sido obrigada a contar para ele, porque ele não parava de procurá-la. E também disse que só não me contou nada até aquele momento porque teve medo da minha reação, de eu não gostar e acabar brigando com o sábio. No fim, o que adiantou? Não adiantou absolutamente nada. A briga acabou acontecendo e a amizade, infelizmente, se perdeu. Bom, a única vantagem que tem agora é que a gente não precisa esconder mais nada de ninguém.
Podemos namorar às claras. O fato é que eu tô apaixonadaço por essa mulher. Curtindo demais o romance. Mas, por outro lado, o que eu vou fazer? Sinto demais, sabe? Pelo fato de ter brigado com ele, Nossa, a gente era amigo há tanto tempo e tão amigo. Mas, enfim, fui obrigado a brigar com, sabe? Na verdade, quem brigou comigo foi ele. Sua amizade sempre foi tão importante para mim. Não queria que ele tivesse afastado de mim desse jeito. Nunca houve traição. Nunca menti para ele, mas ele não pensa assim, entendeu de outro jeito. O que eu vou fazer? Sei que tem gente que vai... Sempre tem alguém, né, que pensa diferente. Ah, era importante para você a amizade dele? Por que você ficou... Eu não fiquei com a mulher de ninguém. Sabe, tudo aconteceu exatamente do jeito que eu contei aqui, nessa carta. Não houve traição. Um dia, aliás, tentei falar justamente isso para ele. Depois daquele desentendimento, quase levei um soco na cara. Apesar de tudo, dessa parte ruim, nós dois, eu e ela, estamos felizes. E torço para que ele também reencontre a felicidade lá do lado da esposa. E que um dia tente entender meu lado. Para que a gente possa... Será que isso tem alguma chance de acontecer? Eu sei que é difícil, mas... Quem sabe? Para que possamos voltar a ser amigos. Mais do que isso, quase irmãos.